apóstolo está nos falando de a transformação, a santificação da vida cristã. O que alguns teólogos chamam da santificação, o processo de sermos transformados à imagem do Senhor. O processo progressivo de sermos liberados do poder do pecado, da influência do pecado das nossas vidas e sermos transformados e estar sob a influência do Espírito Santo para sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Então, eu gostaria que pudéssemos vamos a ir vendo algumas coisas para entender o que nós estamos falando. A outros versículos do apóstolo. Vamos ler em Colossenses, capítulo 2. Colossenses 2. E, à medida que avançamos, aqui estamos ainda nos preliminares, estamos colocando alguns pontos centrais de entendimento prévio, para logo entrarmos no pensamento do apóstolo, o que ele expõe sobre a transformação da mente. Primeiro, estamos colocando alguns pontos preliminares. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Colossenses 2, 8. Diz assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar em sua filosofia e vás sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme aos rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Agora, vamos ver, esse versículo primeiro, depois vamos passar para o outro. Paulo usa essa expressão rugimentos aqui, rugimentos, ele usa essa expressão 4 vezes nas suas cartas. 2 vezes em Gálatas e 2 vezes na Epístola aos Colossenses. Os rugimentos do mundo. E aqui, irmãos, esse é um dos pontos onde Paulo foi muito além do seu tempo no entendimento da mente humana. Muito além. Passariam, vamos dizer assim, quase 20 séculos para que as pessoas recém começassem a entender essas coisas que o apóstolo está falando. Os rugimentos, as tradições do mundo. O que ele quer dizer com isso? Nossa mente, lembra que nós falamos das fortalezas? A mente humana, a conduta humana, o agir dos homens, a maneira que nós conduzimos no mundo, que inclui o nosso caráter, em grande parte, sem que nós saibamos, está estruturada pelos rugimentos do mundo. A palavra rugimento significa literalmente os blocos essenciais. Isso significa rugimento em grego. Blocos essenciais. Vamos dizer assim. Vamos supor, como que chamamos em português? Não sei se é alfabeto, abecedário, as letras. Alfabeto. O alfabeto tem quantas letras? Em espanhol tem mais, me parece que tem mais uma que em português. Nós temos 22. Aqui é 23, não tem mais, hein? Então, tem 23 letras. 26? Bom, quem sabe? Vamos ver um professor aí de língua. Quantas letras? 26. Tá. Então, 26 letras. Bom, o que seja, por aí. Quando você quer construir palavras, o que você faz? Esse é o sentido da palavra grega, por isso estamos entrando aí. Quando você quer construir palavras, o que você faz? Combina as letras de diferentes maneiras para construir diferentes palavras, orações, frases e tudo mais, não é? E assim criar um discurso com sentido, com significado. Então, o sentido da palavra grega é esse. As letras fundamentais que constituem a base do entendimento da mente, do pensamento humano. Quer dizer, vamos dizer assim, a mente humana está habitada por pensamentos. Assim chama Paulo, os pensamentos da mente. Essa palavra significa que a mente está habitada por ideias de todo tipo. Algumas são lembranças, outras são conceitos, outras são imagens. Ideias diferentes. As ideias não sempre são ideias discursivas, racionais. A maioria das ideias que estão na nossa mente são simplesmente lembranças, imagens, conceitos, diferentes coisas, muitos tipos de ideias. Mas existe um grupo de ideias centrais na mente humana. Centrais.
são tão profundas que nem somos conscientes delas, mas estão aí. E elas determinam grande parte do que nós somos e fazemos. É isso que Paulo chama os rudimentos do mundo. Por que rudimentos do mundo? Porque quando nós nascemos no mundo, a nossa mente é como uma folha em branco. A nossa mente não sabe nada. E quase tudo o que nós sabemos, vamos dizer assim, os rudimentos, as habilidades essenciais que nossa mente precisa adquirir, aprender, para que nós funcionemos, vivamos no mundo, nós não aprendemos de nós mesmos, foram recebidas de outros. Você entende isso? Quer dizer, quando você era uma criança pequena, e era muito pequena, o que começou a acontecer? Seus pais, os tios, o entorno, começaram a ensinar você a fazer coisas, a pensar coisas. O que significa a vida, o que significa as coisas mais simples, né? Você nem lembra como isso aconteceu. Hoje, você faz muitas coisas de maneira automática, nem pensa nelas, mas foram aprendidas por um processo de formação. E isso foi colocado dentro de nós por nosso entorno, por as pessoas que estão no nosso entorno. Vamos dizer assim, pela sociedade ao redor, partindo da nossa família, primeiro. Mas outros também colocaram coisas em nós e nós aprendimos. E esse aprendizado que entra pela mente, porque a mente é o órgão, vamos dizer assim, que controla a conduta humana. Tudo que entra a nós e logo forma parte de nós, entra pela mente. Agora, por isso estamos colocando alguns preliminares para entender o que estamos falando. Tudo isso está implícito no pensamento do apóstolo Paulo. A mente é muito mais do que o pensamento racional. É muito mais do que isso. Na verdade, o pensamento racional é apenas uma parte do que tudo que a mente humana faz. A mente humana tem a capacidade, vamos dizer quais são as capacidades da mente, as funções da mente, rapidamente. Percepção é uma função da mente. A percepção. O que quer dizer percepção? Você vê cores, sente sons, não é? Você percebe coisas do mundo através dos sentidos. Mas quem percebe, na verdade, é a mente. Porque o nosso corpo físico, material, ele é simplesmente um veículo, um canal, um instrumento de percepção. Mas os átomos dos quais estão feitos, vamos dizer assim, as nossas neuronas, o nosso cérebro, não tem capacidade de perceber nada. O que percebe é a mente. Então, as percepções são funções da mente. Nós percebemos cores, percebemos sons, percebemos muita coisa. Informação que entra em nós e a mente percebe. É uma função da mente, perceber o mundo através do sentido, do corpo. Outra função da mente é a criação de lembranças, que são muito importantes para formar identidade. Uma grande parte da nossa identidade está feita de lembranças. De fato, as lembranças são muito poderosas no caráter humano. Por quê? Porque elas condicionam a maneira em que nós reagimos frente às circunstâncias. Se você ter uma experiência traumática, por exemplo, dentro de você fica fixa uma lembrança traumática de uma experiência. Então, cada vez que você enfrenta essa experiência, uma situação parecida, essa experiência volta automaticamente à sua mente e você tende a reagir da mesma maneira, automaticamente. Lembranças. Na mente também temos a imaginação, uma das grandes funções da mente. O que significa a imaginação? A capacidade de imaginarmos coisas. Pensar em coisas que não existem. Imaginar situações que ainda não existem. A imaginação nos faz, por exemplo, capazes de criar coisas novas na história do mundo. Antes de criar, nós precisamos imaginar. Por exemplo, o arquiteto, aqui está o irmão Cláudio. Ele precisa imaginar primeiro um prédio novo, né? Imagina, na sua mente. Logo ele traduz numa questão prática. Capacidade imaginativa da mente. Mas também isso significa que a mente pode imaginar coisas terríveis, que destruem a nossa vida. Essa também é uma função da mente. E logo, claro, o que normalmente nós associamos com a mente, o pensamento racional, discursivo. A capacidade de, partindo de uma proposição, quer dizer, de uma premissa, inferir outras premissas e construir conhecimento a partir
do raciocínio lógico. A ciência, por exemplo, progride a partir de premissas básicas que surgem da experiência e logo, inferindo, usando o raciocínio lógico, chega a conclusões que aumentam o conhecimento do mundo. E isso também é uma capacidade da mente. Mas você pode ver que a mente é uma coisa complexa, muito complexa. E ainda mais, e aqui vem uma questão que às vezes nós passamos por alto. Na mente também, num sentido bíblico, estão as emoções e os sentimentos. Elas formam parte da mente. Por quê? Porque todo pensamento, seja uma lembrança, seja uma imaginação, seja uma imagem, seja uma percepção do mundo, leva associada uma emoção. Sempre. A emoção pode ser de atração, de rejeição, de apatia, de indiferença, de aborrecimento. Mas sempre que você pensa uma coisa, as emoções agem junto com ela, a respeito desse pensamento. E por que isso é importante? Por que precisamos de emoções? Nós temos muitos problemas com as emoções. De fato, um dos grandes problemas com a nossa mente é o problema das emoções. As emoções, são complicadas. Quando as emoções se tornam complexas, quer dizer, conjuntos de emoções associadas, se tornam sentimentos permanentes, associadas a certos pensamentos. Estou falando ainda de preliminares, para nós entendermos o pensamento do apóstolo Paulo. E esses sentimentos ou emoções têm um propósito na vida humana. Deus nos criou assim, Deus nos fez assim. Para o que precisamos dos sentimentos e emoções? Porque os sentimentos são os que dão energia à vontade humana para agir. Existe uma doença caracterizada na psicologia, na psiquiatria, em que as pessoas perdem as emoções. E sabe o que acontece com essas pessoas que não têm mais emoções? Se voltam inertes, não são capazes de fazer ou não fazer nada. A vontade deles se paralisa. Por quê? Porque a vontade sem emoções não pode ser movida. A vontade é movida na medida que uma emoção associada a um pensamento. Lembre que quando falamos de pensamento também falamos de percepções na mente. Nós percebemos uma coisa do mundo, nos sentimos atraídos ou sentimos rejeição, ou sentimos indiferença. Mas sempre sentimos alguma coisa e isso leva com que a nossa vontade queira agir, deseje agir a respeito disso. Mesmo com os pensamentos, mesmo com a imaginação. E uma última característica da mente é que a mente tem intuição, através do espírito, como já nos falou o irmão Cláudio, das obrigações e os valores morais. Isso também faz parte da vida da mente, a consciência moral. Quer dizer, todos nós habitamos um universo de significados morais. É impossível para o homem não habitar nesse universo. E isso quer dizer que em toda ação, em toda percepção, em toda compreensão e em todo pensamento, nós sempre, também junto com isso, temos uma avaliação moral associada. Sempre, inevitavelmente, porque somos seres morais, criados por Deus com responsabilidade moral. E isso é uma coisa que ninguém pode evitar. Até os ateus que não acreditam nos valores morais como realidades objetivas, continuam sendo muito morais na sua conduta. Porque o homem não pode fugir do que ele é, da natureza dele. Por isso Paulo, outra vez, o profundo pensador que é Paulo, ele nos diz que a obra da lei está escrita nos corações dos homens. Quer dizer, todo homem leva escrito dentro do seu coração a consciência dessa lei moral do Criador. E isso significa que toda vez que nós pensamos sobre alguma coisa, também avaliamos isso através de um raciocínio moral. Que nem sempre é um raciocínio, às vezes é simplesmente uma avaliação direita. Isso é bom, isso é mau, isso é ruim, isso não é ruim, isso é certo, isso não é certo, isso é correto, isso não é correto. Sempre, inevitavelmente. Portanto, todas as escolhas que nós fazemos, todas, têm sempre uma conotação moral. Todas. E por isso somos responsáveis por todas as nossas escolhas. Você está vendo quão complexa é a mente humana?
E o apóstolo está nos dizendo que precisamos renovar a nossa mente. Então, veja aqui uma questão profunda e complexa. Mas ainda existe outro aspecto que o apóstolo toca profundamente. Veja, voltemos para o capítulo da mente. Voltemos para o capítulo 12 de Romanos. Ele diz, primeiro, antes de falar da renovação da mente, diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Paulo entende que existe uma profunda ligação, união entre a mente humana e o corpo humano. Por quê? Quando Deus criou o homem, é dito aí, está escrito aí no livro de Gênesis, capítulo 2, que Deus fez o homem do pó da terra, quer dizer, a parte física, material do homem, feita por Deus, pelas mãos de Deus, do pó da terra. Quer dizer, o homem, no primeiro lugar, tem uma parte dele que é física, material, pertence a esse mundo, o corpo. Mas logo diz, a continuação, que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. O fôlego da vida. E então o homem se tornou um ser vivente. Ou, literalmente, como traduz Paulo, uma alma vivente. Agora, presta atenção aqui. A alma foi criada, colocada por Deus junto com o corpo. A alma não foi criada separada do corpo, foi criada, por dizer assim, para dentro do corpo. Não foi criada primeiro que o corpo. Não é que Deus primeiro criou almas e depois fez corpos e então colocou essas almas dentro dos corpos. Assim pensavam os gregos, por exemplo, que a alma é anterior ao corpo. Platão, o grande filósofo grego, pensava que as almas eram anteriores ao corpo. E por isso, para ele, o corpo não era mais do que a prisão da alma. A alma estava prisioneira no corpo. E precisava liberar-se do corpo para ser ela mesma em plenitude. Mas na visão bíblica é o contrário. Deus cria o homem, o corpo físico do homem, com todas as características, com toda a extrema complexidade do corpo humano. Você já sabe, o corpo humano é extremamente complexo, extremamente. O cérebro, até hoje a neurociência estuda o cérebro e não consegue desentranhar totalmente como é que funciona o cérebro. E o cérebro é uma parte apenas de todo o corpo. A complexidade dos ciclos biológicos dentro do corpo, muito. Os irmãos que são biologistas ou médicos sabem disso. Muito complexo. Mas o que é interessante é que esse corpo foi criado para ser a habitação da alma. E Deus assoprou a alma. E então esse corpo se tornou um corpo vivo. Então, uma coisa que nós precisamos entender, porque nós, dentro das coisas que precisamos renovar o nosso entendimento, nós vivemos numa idade materialista, secular. Quando eu falo disso, não falo do materialismo no sentido do consumismo, de comprar coisas. Estou falando do materialismo no sentido filosófico. A ideia de que tudo que existe e nada mais é o universo físico, material, fechado. Não existe Deus, não existe o Espírito, não existe a alma, não existe nada. Eu lembro quando eu estava estudando psicologia na faculdade, o primeiro dia entrou o professor na aula e falou assim, olha, interessante, ele falou assim, o primeiro que eu vou dizer, falou aí para todos nós, é que apenas existe um mundo físico e não existe a alma nem o Espírito. E daí nós partimos para entender a mente humana. Agora, se nós partimos aí, nunca vamos chegar a entender realmente o que é o ser humano. O grande problema da ciência moderna, principalmente das ciências que estudam a conduta humana, a vida humana, eu, na faculdade, estudei sociologia. Então, as ciências da conduta são a psicologia, a sociologia, a antropologia, a economia e assim por diante. Todas elas tentam estudar, entender o ser humano. E, num sentido, até certo ponto, logram uma compreensão da vida humana, da complexidade da vida humana, mas elas têm um grande limite. Porque eles eliminam a dimensão não material, que é a fundamental. Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida, que não é de caráter material, é de caráter espiritual. Não no sentido espiritual próprio do Espírito Santo, mas no sentido que não é material, é espiritual.
não pertence ao mundo físico. No entanto, nós banimos essa dimensão do homem, não podemos compreender nada sobre o homem. Por quê? Porque quando estudamos a conduta humana, temos uma visão biologista, outra visão, vamos dizer assim, sociológica, outra antropológica, mas nunca podemos juntar todas elas num todo explicativo. Por quê? Porque falta o elemento unificador que explica a vida humana. E esse elemento é o fôlego da vida, que une todas as coisas da experiência num todo coerente e único. A pessoa humana. Você entende? E isso para os irmãos que estudam ciências humanas. Sem a compreensão da alma criada por Deus, nós não podemos entender o que é o ser humano. Então, Deus soprou essa vida no homem. E essa vida tem características próprias. Mas o corpo foi desenhado exatamente para conter, expressar, e para que essa alma vivesse, sentisse, pensasse, unida ao corpo e através do corpo. Então, o corpo humano não é simplesmente uma entidade física, material. É muito mais do que isso. É isso que faz impressionante o nosso corpo. Irmãos amados, vamos tentar pensar um pouco. Porque